Coloca aí, Valério, o vídeo do dia em que o professor falou sobre este caso, o professor Adriano Muvunga. Coloca aí, roda este vídeo. O presidente do Partido Podemos recebeu uma quantia de 219 milhões meticais para vender a justiça eleitoral, assim se pode dizer. Este é um suborno. Subornos de natureza política são punidos severamente no âmbito da nossa Constituição da República e da Lei de Combate à Corrupção. O presidente do Partido Podemos recebeu uma quantia de 219 milhões meticais para vender a justiça eleitoral, assim se pode dizer. Este é um suborno. Subornos de natureza política são punidos severamente no âmbito da nossa Constituição da República e da Lei de Combate à Corrupção. Esta entrevista foi prestada em janeiro deste ano, ainda naquela confusão das manifestações. O professor apareceu a dizer que havia este início de que Albino Forquilha teria recebido este dinheiro para vender os resultados eleitorais, para aceitar que o seu partido, que era o Podemos, que na altura estava a reivindicar vitória nas eleições, não havia perdido as eleições, mas havia ganho. Então, recebeu este dinheiro. E naquela altura, eu me recordo que o próprio partido apareceu a falar, a dizer que o presidente estava a receber muitas chamadas e as pessoas estavam a mandar até, fizeram uma campanha de Forquilha, o Metical. Recordam-se ou não recordam? Eu creio que recordo. Mandaram um Metical para Forquilha, para Forquilha não aceitar vender os resultados eleitorais. Isso foi feita esta campanha. Eu próprio me recordo que naquela altura participei de uma conferência de imprensa em que foi dirigida pelo próprio presidente do partido e perguntei sobre este assunto. E ele também disse na altura que estava muito preocupado com relação a isto. O caso foi andando e hoje conheceu um novo capítulo este assunto. Albino Forquilha e o senhor Adriano Muvunga, diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, depois de muita demora, hoje tiveram um encontro. Se encontraram, estiveram no mesmo lugar. Me dá a imagem do local onde estavam hoje estes dois senhores. Se encontraram no Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Coloca aí a imagem. Dá a imagem do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, a imagem de hoje. Os dois encontraram-se neste local. Este é o senhor Adriano Muvunga. Exatamente, foi aqui. Os dois tiveram um encontro neste local. Depois de muitas tentativas, muitas chamadas, algumas não comparências do senhor Muvunga, encontraram-se. E este caso conheceu um novo capítulo a partir de hoje. É que, de acordo com o relato dos dois advogados, do senhor Adriano Muvunga, do senhor Forquilha e dos advogados dos mesmos, o caso foi suspenso para que o tribunal tenha mais tempo para poder trabalhar no assunto, para que se juntem mais provas com relação a isto. Eu vou convidar os nossos amigos telespectadores, os senhores que me acompanham neste momento, para acompanharem esta matéria que foi feita no Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Os senhores vão poder ouvir o senhor Adriano Muvunga desde o momento da chegada, o que disse quando chegou e depois quando saiu do tribunal. O que disse quando chegou e o que disse quando saiu. E vão poder também ouvir na mesma sequência o senhor Albino Forquilha, presidente do Podemos, também na saída do tribunal e o que diz o seu advogado. Logo a seguir, eu volto para atender os nossos amigos telespectadores que me assistem neste momento. Quero pedir para que preparem um saldo, porque daqui a pouco vão poder ligar. Porque foram os moçambicanos que também mandaram na altura
O Metical para o Albino Forquilha não vender os resultados das eleições. Os moçambicanos mandaram. Foram os moçambicanos, alguns dos moçambicanos vinham com esta ideia e mandaram. Eu quero ouvir os moçambicanos, a esta altura, o que têm a dizer com relação a este assunto. E se tiver mandado na altura o Metical Albino Forquilha para não vender os resultados, eu gostava que também ligasse aqui e dissesse: está ou não convicto desta ideia? Ainda não há uma decisão final por parte do tribunal, mas por enquanto o caso foi suspenso. Valério, carrega o play da matéria, vamos acompanhar com detalhes, ouvir o que foi dito no Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Até já. O diretor executivo do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, Adriano Novunga, chegou ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo por volta das 10 horas desta quinta-feira. Após a sua chegada, falando à imprensa presente no local, mostrou-se confiante sobre a sua audição. Um ponto essencial. O próprio Ministério Público reconhece que, no âmbito do nosso ativismo, prestamos serviço relevante à sociedade. Para nós, isso é motivo de honra, consagra um percurso de serviço público e reafirma que a cidadania ativa e a legalidade caminham juntas. O simples fato de estarmos aqui é, de certa forma, o resultado dessa luta coletiva. Mostra que as instituições funcionam e que a justiça, quando se faz ouvir, fortalece a democracia. Como defensor dos direitos humanos, sinto orgulho de fazer parte deste percurso. O trabalho que realizamos ao longo dos anos, nas comunidades, nos tribunais, nas ruas, nos campos de diálogo, sempre teve um único propósito: o de servir o povo moçambicano e afirmar o direito à dignidade, à liberdade e à justiça. Estar aqui hoje não é um obstáculo, é uma continuidade dessa missão. E acredito que cada passo dado com respeito e verdade é uma vitória para todos nós. Agradeço, reafirmando que hoje, em pleno dia da legalidade, ter esta oportunidade de, neste processo que me é movido, ser reconhecido como ativista que promove um serviço útil e relevante à sociedade. Este é um espaço não de julgamento, mas é um espaço de nossa consagração. E viemos aqui para de pé juntos reafirmar essa consagração junto do povo moçambicano e reafirmarmos a nossa determinação para lutarmos até ao fim por justiça, dignidade e bem-estar do povo e das comunidades. A foi, portanto... O professor chega a este tribunal com serenidade. Depois de quase 3 horas, Adriano Novunga saiu do tribunal com a aparência de quem estava surpreso, sobretudo pela suspensão temporária da audição. A sessão correu normalmente, com tranquilidade, mas ela foi suspensa. E eu sou ativista, sempre que estou convosco é para defender as causas sociais das comunidades, nunca para falar sobre processos de mim próprio. E para isso constitui uma equipa de advogados, são estes que vão explicar as tecnicalidades desse processo. Okay? Como sabem, fomos convidados pelo Tribunal para debater em torno deste processo que aqui foi instaurado, não é? E como advogados do Dr. Novunga, ou do professor Novunga, suscitamos questões técnicas, não é? De direito, e que o Tribunal entendeu que essas questões técnicas faziam sentido. E agora aguardamos que o Tribunal Superior se pronuncie em relação a estas questões técnicas que apresentamos. Portanto, não podemos revelar que questões técnicas são estas em respeito ao Tribunal e em respeito aos demais sujeitos processuais. O que está no processo, está no processo. Portanto, temos que respeitar o retângulo de jogo, que é o processo. Não podemos revelar o que está no processo cá fora, não é assim? O que nós podemos dizer, sim, para o consumo público é que suscitamos essas questões e o Tribunal apreciou positivamente e será o Tribunal Superior que vai apreciar essas questões. E depois dessa apreciação veremos o que vai acontecer. Falar das questões prévias que foram colocadas. Não podemos também levantar essas questões.
Essas questões prévias não cabe a nós aqui, como advogados, retirar informação sensível do processo para aqui fora. Uma questão de cumprimento de deveres estatutários como advogados. Não é assim? É exatamente isso que podemos dizer agora. Há algum vazio jurídico, já que se suspenderam? Como disse, com todo respeito, como disse, não nos podemos pronunciar em relação aos fatos, detalhes, questões que estão a ser abordadas no processo. Nós estamos vedados de fazer isso. Quais são as expectativas em relação ao retorno do processo? Bom, as expectativas em torno do processo é que a justiça seja feita. É que a justiça... Sim, é que a justiça ela seja feita. Vamos aguardar serenamente, não é assim? E em devido momento nós saberemos do desfecho, não é assim? E depois, como sabe, há várias etapas, há recursos, há uma série de coisas que poderão acontecer. Portanto, vamos aguardar serenamente. O representante legal de Albino Forquilha mostrou-se muito mais reservado nas respostas, mas diz estar confiante nas instituições de justiça. Albino, qual é a análise que faz em relação a termos técnicos? O meu jurista vai falar. Mas o que tem a dizer a respeito do andamento do caso? Agradeço que tenham vindo, mas ele vai falar. Pergunta, ele vai falar. Há termos técnicos não consigo, mas fizeram bem em fazer... Mas em palavras tuas, qual é a análise que faz em relação ao andamento do caso? Há uma suspensão do processo, mas ele vai depois fundamentar. A outra parte, que é o advogado do arguido, apresentaram uma reclamação de um recurso. Eles interpuseram recurso, o recurso foi indeferido, porque o tribunal acreditou que não existe recurso para um processo especial. Mesmo assim, só para poderem ganhar tempo e tentar vencer-nos por cansaço, submeteram uma reclamação do indeferimento do próprio recurso. É uma manobra dilatória só para conseguirem ganhar mais tempo, talvez nos fazer cansar, mas nós acreditamos que o processo vai seguir seus termos e o tribunal tem todos os elementos suficientes para tomar uma decisão conscienciosa. Qual a expectativa? Bem, a expectativa, todas as provas constam lá no processo. A nossa expectativa é que o arguido seja devidamente condenado, porque os elementos constam lá e todo mundo viu, a imprensa reportou a afirmação categórica que eles fizeram, que o arguido, neste caso o Adriano Novunga, afirmou que o presidente do partido Podemos recebeu 219 milhões sem nenhuma prova, tendo colocado em causa a sua honra, até a sua integridade física, porque nós não podemos nos esquecer que o presidente era devidamente caçado pelos manifestantes, e as pessoas acreditavam realmente que ele havia recebido este valor e, de forma muito clara e objetiva, o Gabinete Central de Combate à Corrupção arquivou o processo por insuficiência de prova, ou seja, falta de matéria contra o presidente do partido. De recordar que no passado 14 de fevereiro do ano em curso, Novunga submeteu uma denúncia ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo sobre o Podemos, por alegadamente este ter recebido aquele montante para parar a luta pela verdade eleitoral, que desencadeou os mais violentos protestos pós-eleitorais em Moçambique. Enfim, está aí a matéria. Eu vi aquele Mercedes ali. Ali no fim, Valério, parece que tem aquele Mercedes ali. Mercedes não, BMW. Aquele BMW que deu muito... Esse aí, pausa. Mercedes do Albino Forquilha. Esse Mercedes aqui, deu muito de falar este Mercedes. Apareceu a primeira vez que vimos, foi no período, já não me recordo se foi da campanha ou foi depois mesmo do anúncio dos resultados. Vimos. Mas não é sobre a viatura que vamos falar. Eu só vi, chamou a minha atenção a viatura e quis partilhar. Agora, a interpretação fica a cargo de quem está a assistir. Eu não quero entrar neste assunto.